Atividade. E É. esse tema, eu sou a Josi, a Laís, a Jana está de férias, então está de folga hoje, de férias merecidas, então sou eu e ela que vamos conduzir. Fiquem à vontade, podem perguntar, podem falar, a gente vai conversar e vamos começar justamente com esse tema, reatividade. E a gente quer saber, assim, um babado porque esse tema é o próprio babado que vocês já presenciaram. Não precisa ser na empresa, pode ser um caos que a gente ouviu de alguém que já passou no mundo corporativo, mas que a reatividade tomou a frente, né? E geralmente isso, gente, Rádio Peão super funciona. Tá em um lugar onde a reatividade faz a festa. E aí podem escrever no chat, pode abrir, pode conversar. Eu vou começar com uma minha. Um dia eu estava numa reunião e eu estava presenciando duas pessoas conversando, um líder e outra pessoa, e de repente um pega um papel e rasga e joga no outro e sai aquele converseiro. E eu, na época, paralisei, não sabia o que fazer. O que que eu faço? Eu pego o papel, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, então a gente ficou, eu fiquei assim, que isso rodou na empresa e virou um caos da reatividade. Vou criar um episódio, caos da reatividade. Então, começo com um caos meu, mas fiquem à vontade, tá? Não precisa citar nome, não precisa citar empresa. Ouvi dizer, um amigo meu presenciou essa cena, entendeu? Aquelas histórias. Deixa eu compartilhar aqui. Você me fez lembrar, né? Eu era estagiária ainda, mas trabalhei numa multinacional. Eu já vi uma situação muito chata, né? Onde aconteceu uma situação de erro e na época, né, o gerente da área, na hora de conversar com o supervisor da área, ele cuspiu no rosto dele, sabe? Então, foi chocante. Assim, na época, sinceramente, eu só sabia tremer, eu não conseguia, né, nem me articular direito, porque eu falei, gente, isso vai virar uma briga. Não virou, porque eu acho que o supervisor se controlou, né? E foi uma situação muito chata que, sinceramente, eu acho que ninguém é obrigado nem a ver e nem a passar, né? E é bom a gente ver a nossa reatividade. Eu paralisei, Grazi tremeu. Vamos já começar a observar como que a gente reage diante da reatividade do outro. Eu tive uma experiência uns anos atrás, numa reunião, eram dois gerentes e tinha uma outra moça e eu também estava. E um dos gerentes, que era o gerente do cliente, ele ficou muito nervoso com uma situação. Aí o outro gerente saiu para buscar uma informação para a reunião. Ele simplesmente levantou da mesa, jogando a cadeira para cima e deu um tapa altíssimo na mesa. Aí nisso eu levei um susto muito grande, porque eu estava ao lado dele. Eu levei aquele susto e deu aquele pico de adrenalina e eu paralisei. Meus braços começaram a ficar dormentes e eu dei uma paralisada também. Aí, logo com o tapa na mesa, o outro gerente voltou para a mesma sala. Eles começaram a discutir, de brigar por muito pouco, um não batia no outro. Aí depois deu aquele silêncio, que aí eles se acalmaram. Só que eu ainda estava sob aquele efeito da adrenalina, eu não conseguia sentar de frente para a pessoa que bateu e jogou a cadeira, né? Não conseguia fazer isso. Eu virei minha cadeira e fiquei olhando para frente. Depois, ele percebeu o que ele tinha feito. Foi uma situação muito ruim. Mesmo. Obrigada, Viane. Então, você meio que paralisou e teve um sentimento depois de se afastar, de virar. De repudiar, assim, não conseguia olhar para Já. ele. Sim, isso conta também. Quem mais quer contar um caos? Ninguém teve reação sem ser de agressividade. Então, assim, aconteceu alguma coisa, sei lá, fui dar um feedback para alguém, a pessoa sumiu, nunca mais falou comigo, ou aconteceu alguma coisa
a pessoa errou no trabalho e pediu demissão no dia seguinte e nunca mais apareceu? Alguma reação que sem ser da raiva. Só para vocês ficarem com essa. É, Quando a isso que gente você acabou de foi. falar, eu acho que eu vivo isso constantemente, assim, sabe? Eu já tive uma situação de, depois de um feedback, no outro dia, o funcionário já nos procurou para pedir demissão. Falando que, realmente, argumentando que a visão da empresa era totalmente incorreta e que estava sendo opressora, né? Hum, muito Sim. bom. Eu passei por uma, Laís, que você trouxe isso, que eu me recordo que na época eu não estava em uma posição de liderança, mas foi durante, né, um famoso one-on-one, que eu coloquei ainda usando o recurso de comunicação não violenta, tomando todos os cuidados, mas coloquei de maneira muito clara questões tanto práticas, né, com relação ao próprio conteúdo do projeto, e de algumas posturas que me geravam confusão de compreensão ali, de direcionamento, né? Como na época uma pessoa ali que estava sendo, né, liderada, não estava muito claro. E aí passou uma semana eu fui demitida. E foi muito curioso para mim, porque também foi a minha primeira experiência em 15 anos de demissão. Eu nunca tinha, eu sempre demitia num sentido de, ah, obrigado por tudo, apareceu uma outra oportunidade, estou encerrando o projeto e tal. E aí aquilo ali para mim foi muito forte porque, na verdade, fortaleceu uma compreensão de leitura que eu já fazia sobre a empresa, né? Que foi muito isso que a Grazi trouxe aqui também de acordo de cultura, tudo, né? E eu acho que cultura mexe com identidade, então fica ainda mais forte. E aí para mim foi muito curioso porque foi tudo muito novo, né? De experienciar, de experimentar isso, de receber. E aí eu falei, nossa, então tá bom, né, gente? Então tá legal, então que bacana. E ali eu ainda tentei compreender porque é aquela coisa, né? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Então ainda só falei, bom, deixa eu só alinhar se, porque, né, tentei ter muito cuidado, ser muito cuidadosa, mas de uma maneira a me colocar ali, né? Eu estava bem confusa e teve situações que eu me senti, inclusive, atravessada e desrespeitada. E aí também a justificativa da demissão foi muito louca, porque é tipo, ai, não é sobre o seu trabalho, e eu quase respondi, claro que não, né? O projeto que menos gerou receita para você foi um de 2 milhões, né? Que eu fiz. Então, tipo, não foi mesmo. Mas aí foi uma coisa do tipo, não, por postura. Então eu saí meio que como. Foi curioso isso, até depois em terapia, trabalhando, o terapeuta falou, ó, com todo respeito, uma analogia social como uma ex-louca, né? Porque eu tava numa lucidez ali que não foi aceita, né? Do tipo, não. E você trouxe esse caso inverso, né, que não é tão agressivo no lugar comportamental, mas que eu acho que tem uma agressividade sutil, um pouco velada, que eu acho que é pior até, né? Isso me marcou muito. Muito bom, até você falar da reatividade velada, que a gente vai falar um pouco disso. E é bem interessante porque existem certas reatividades que são aceitas em determinados ambientes e outras que não, até como parte um pouco, né, ou da cultura, da personalidade das pessoas ali, que você acaba se moldando a aquele espaço, aquele ambiente. Muito bom seu relato. Alguém mais? Ouvindo a Nath, eu lembrei de uma situação de uns anos atrás, assim, era uma confusão de um projeto que estava rolando com uma pessoa da minha equipe, e essa pessoa da minha equipe me pediu para para ir a uma reunião com ela, porque ela, enfim, estava com uma dificuldade com o cliente e tal. E aí, assim, eu fui na reunião para resolver o problema, né? Tipo, eles não estavam conseguindo se entender e eu fui para ajudar a, enfim. Aí, acho que eu entrei na reunião com uma postura muito diferente da que ela tinha, por exemplo, até por uma questão de experiência ou de hierarquia, sei lá. E aí, enfim, fizemos a reunião, acabou a reunião, eu achei que foi tudo maravilhoso, foi tudo, falei, ok, eu vim aqui para resolver o problema, resolvi o problema, pronto. E aí, uns 2 dias depois, é, eu também, assim, recebi. A pessoa nem veio falar comigo direto, ele veio por, sabe, por um terceiro, assim, mas que uma das pessoas dessa reunião, que ele tinha dado o feedback de que eu tinha entrado na reunião muito agressiva
e que eu tinha, é, enfim, que ele não gostou da minha postura, não gostou do jeito que eu falei e tal. E assim, uma coisa para mim foi um momento interessante, primeiro que não acontece muito das pessoas falarem que eu sou agressiva, mas segundo porque o fato de ouvir esse feedback, tipo, da pessoa, né, e a pessoa que me falou é uma pessoa em quem eu confio e tal, o fato de ouvir esse feedback dessa pessoa me, assim, começou uma coisa em mim, entendeu? Porque eu fiquei com ódio, eu tava com ódio, sabe? Só de ouvir. Como assim? Ele falou isso, que não sei o quê, sabe? Virou um negócio. Assim, não falei com ele desse jeito, óbvio, mas pra mim foi uma coisa muito na hora, assim, sabe? Como assim? Quase Acontece. muito boa essa história. Quase como se a defesa dele, né, que veio com uma crítica, ativou Você a quer ver tua agressiva? criatividade Criatividade. depois, né? E a gente vai para um lugar, poxa, eu fui para ajudar e aí agora eu tô, né? Muito bom. Obrigada, obrigada, Bom, gente. excelente. Vamos começar com os slides. Gente, hoje tem bastante conteúdo. É uma delícia. A gente contaria causas aqui bastante, mas a gente vai incluir todas as falas e as nossas formas de reatividade. Vai ser bem legal. Até queria falar que quando a gente foi colocar um material de divulgação do EPA, a gente pensou, veio uma proposta justamente de duas pessoas brigando no ambiente corporativo. E a gente falou, sim, é legal, mas é muito claro que ali tem uma reatividade. Então, como a gente pode incluir outros tipos de reatividades que muitas vezes são muito sutis, são muito mais internas e que a gente também está reagindo. Então ficou essa capa aqui do da gente. Quem nunca virou os olhinhos em alguma coisa, sai de costas, puto da vida. Ele acabou de trazer uma situação. Eu tô muito brava, deu muito ódio, óbvio, não vou falar assim com essa pessoa, mas é humano, a gente reage. Então, reatividade é um tema quente. Estamos muito felizes, tem carinhas muito novas aqui. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos para o oitavo EPA. Segue aí lá. E peraí que esse Atividade na agora vai. pauta. Gente, o EPA tem, esse é o oitavo encontro, então ele nasceu de uma vontade nossa de contribuir para a autoliderança. Então, a autoliderança é como eu vou me conduzir na vida, ser líder de mim. Então, o primeiro trabalho para a gente entende de liderança é como eu lidero a mim. E assim, naturalmente, eu vou liderar. Vai ser a minha forma de liderar outras pessoas. E a gente traz como 5 atributos da autoliderança, uma autodoação, aquilo que eu sinto falta, eu vou me dar. Disposição para expor as críticas. Todo mundo, a gente está, né, num mundo onde críticas a gente tem de monte, e no ambiente corporativo bastante, mas a gente também se critica, inclusive. E qual é a minha disposição diante delas? O que eu faço? Objetividade, imparcialidade e capacidade de lidar com frustrações, que esses são 5 atributos da autoliderança. Não exclui o conhecimento técnico, não exclui as formações, esse tem mais a ver com uma musculatura interna para sustentar a própria vida, as suas próprias escolhas, e inclusive um time, inclusive uma condução de uma empresa. Primeira aula, exatamente. Como ela falou, só está falando desses 5 atributos pelo olhar que a gente traz, então fiquem à vontade. Quem quiser, entre em contato com aquele WhatsApp, pedindo os dados, a gente coloca e tem acesso à plataforma. E aí a gente vai linkando todos os temas com esses 5 atributos. Nesse caso, a gente entendeu que reatividade estava conectado com disposição para expor as críticas e também com capacidade de lidar com as frustrações da nossa vida. Lá, dá mais um enter aí, que faltou uma setinha. Isso. Então, ele está conectado com esses dois temas. Catres, gente, tem muito conteúdo falando de nós, mas aqui, né, de formação, eu sou publicitária, a Lá é administradora, a Jana é advogada, e nós trilhamos um caminho no corporativo, paralelo a ele, as nossas crises pessoais e profissionais, a gente seguiu um caminho bem profundo de autoconhecimento e várias formações, e a gente pensou, podemos hoje contribuir para o ambiente corporativo de onde nós viemos,
E aí nasce Catris e nasce EPA, inclusive. Então é um prazer. Mas quem quiser saber mais da história de cada um, tem lá no nosso Instagram. Fiquem à vontade, tá bom? E aí tem vários temas, todos gravados. Esse é o último de 2024. Em dezembro a gente vai estar descansando, estaremos de recesso, mas em janeiro a gente volta com um tema tudo de bom. E aí a gente tem os encontros, que é falar em primeira pessoa, agora, a partir de agora. A gente vai falar sempre na primeira pessoa, agora deixa os causos dos outros de lado e a gente vai falar de nós. A gente vai falar de autoconhecimento, de autoliderança, a gente parte do eu. Então, na carta, a gente vai sempre partir do eu. Qual é o impacto disso em mim? Confidencialidade das partilhas, então a gente quer que tudo que seja falado e exposto aqui, cada uma guarde no seu coração. Eu posso contribuir para mim, eu posso falar fora? Posso. Gente, eu ouvi, eu participei, mas não precisa falar nome, não precisa falar empresa, não precisa falar nada. Conta aquela partinha que contribuiu, mas sempre a gente cuidar disso. Do que está falando aqui, a gente fica por aqui. E essa gravação que eu já falei antes. Usamos todos os espaços como formas de aprender algo sobre nós, porque acreditamos que aprender algo sobre nós é a missão de todos nós que estamos aqui, e tudo que o mundo externo é o reflexo do interno, então tudo diz algo sobre mim, como eu reajo também. Então, conteúdo, vivência, experiência, a relação comigo e com a Lá, com os outros participantes, com a tecnologia, caiu, travou a internet, meu fone, como é que tá? Isso também é uma forma de eu me frustrei, como é que é? E a partilha, eu dou, eu recebo, como que é o meu movimento interno. Isso, a gente requer um pouquinho de autoobservação, que é lá no primeiro, né, é um outro tema que a gente sempre fala, que é autoobservação. E aí a gente vai aprendendo fazendo isso, porque é um fortalecimento de uma musculatura interna. A gente não é habituado a se, né? A não sei quem já está no processo terapêutico há muito tempo, já fez uma jornada aí de autoconhecimento a se auto-observar, mas é um convite que a Catriz faz. Estando aqui, aproveita esse tempo para se auto-observar. E vou pedir para todo mundo chegar aqui, a gente começa todos um centramento. O centramento é um convite para a gente estar aqui presente. Então, vou pedir para todos colocar os pezinhos no chão, se possível. Fechar os olhos um minutinho só. Deixar o celular de lado um segundo. E a gente tem muitas abas mentais. Vão fechando aí as abas. Fica aqui no EPA. Escolha estar aqui no EPA. Coloque como intenção. Eu intenciono estar aqui presente no EPA. E observe a sua respiração. Vou pedir para cada um trazer uma qualidade para estar nesse encontro. Uma qualidade que você reconhece em você, que você gostaria de oferecer para esse encontro, e colocar uma intenção de clarear alguma questão, um auxílio na sua autoliderança, um auxílio na sua liderança, um insight sobre você, que é importante para você ter nesse momento. A Cá faz parte do princípio que a gente tem uma sabedoria interior e que ela está só taponada e que a gente pode abrir, pode acessar, mas a gente tem que fazer esse trabalho de querer fazer isso. Então, se você sentir, queira fazer esse trabalho. Eu quero saber sobre mim, aquilo que eu posso agregar e transformar e me ajudar no meu dia a dia. Sinta o impacto dessas palavras sobre você, te dá angústia, desespero, calma, tranquilidade. Respira mais uma vez, de forma bem consciente, sentindo o seu corpo e sentindo o ar entrando e saindo. E volta para cá. Se der vontade de dar uma mexidinha, dá uma mexidinha. E vamos seguir.
Então, a gente vai começar com uma declaração mais padrão. Fui procurar reatividade lá no Wikipedia, só tinha relacionado à química, mas aí eu falei, não, então reatividade é a mesma coisa que reação emocional, então a gente vai usar esses termos, até outros talvez a gente falou, é só sinônimo, eu e a Laís, e vocês também, mas a gente entende, aí falou que é isso mesmo, aí a gente trouxe aí do chat, GPT, refere-se à tendência de uma pessoa, sistema ou organismo de responder de forma imediata, instintiva ou emocional. A gente vai colocar aí o nome de automática, sem reflexão prévia ou análise. No comportamento humano, é geralmente associado às reações automáticas que podem ser desencadeadas por emoções intensas, como raiva, medo ou frustração. Nós acreditamos na prática, que é assim que a gente aprende. Então, vamos para a prática. Lembrar no seu trabalho, em toda a sua vida, sua jornada profissional, quando você fez algo, pô, quem não pegou caderninho, uma caneta, lápis, busca rapidinho e volta para cá. Quando você fez algo para agradar, mesmo que tenha te desagradado muito, sabe aquilo que a gente faz, mas por dentro a gente não quer fazer? Mas, poxa, se eu não fizer, eu vou desagradar e vai ficar ruim para mim. A outra situação é quando você foi rude e se espantou com a forma com que você se comportou. E quando você estava em alguma reunião, em alguma entrega, em algum lugar, alguma coisa no trabalho, que você estava lá, mas a sua alma estava em outro lugar. E anota aí no caderninho. Mais um minutinho, e aí a gente vai para a parte 2. O 3 também pode ser uma situação que você se calou, que aconteceu algo e você congelou. Também poderia ser uma outra situação. Vamos para a parte 2 lá. Parte 2. O que a sua reatividade estava querendo cuidar naquele momento? Então, a gente tem algumas necessidades. E o que será que essa reatividade, por que ela foi acionada? Ela estava querendo cuidar de alguma coisa. Se a gente consegue identificar, tá? E falar, nossa, eu sempre reajo assim, identificar algum padrão de reação que é mais comum. Eu sempre me calo, eu sempre sou impulsiva, ou eu sempre estou agressiva, estou passiva-agressiva. E investigar, aí às vezes fecha o olhinho um pouquinho que pode ver para quem quiser. Se há alguma memória lá na infância que se conecta com essa reatividade.
E geralmente a gente tem também, às vezes, piadas na família, algum julgamento, algum rótulo que a pessoa falou, fulano é sempre assim. Isso pode ajudar também, a gente identificar padrão. Mais um minutinho para a gente seguir. Deu o prazo aí, pessoal? Me sinalizem, dê um joinha para quem está com a câmera ligada. Então tá bom, vamos seguir. Quem quiser escrever no chat também, tá? E agora bora compartilhar um pouquinho. Quer tirar da tela lá? Como foi para vocês? O que que vocês descobriram? Quem quer compartilhar um pouquinho? Quem trouxe um elemento que não imaginava sobre si? Eu acho que assim, na minha percepção tem muito a ver quando alguém duvida da minha palavra. Boa, muito bom, Vi. Então, a gente pode colocar aí, que é legal, quem já identificou um padrão, gatilho. Já identificou um gatilho que ali engancha e reage. No meu caso, eu sinto que é relacionado ao medo de não ser aceita ou de não ser gostada. Muito bom, Ana, obrigada. Então, toda vez que está em risco eu ser aceita, é um gatilho. Não ser apreciada, né? É, para mim veio acho que os dois exemplos que a gente ouviu são relevantes para mim também, mas o que veio para mim mais, eu trabalho num ambiente muito, assim, num ambiente um pouco hostil, assim, e para mim é sempre como se fosse uma proteção, assim, de querer evitar que os outros se aproveitem de mim ou tirem vantagem de mim ou da minha equipe, de alguma forma, assim, sabe? Seja, ah,
sei lá, me pedir para fazer alguma coisa. Eu pensei numa situação específica, mas eu acho que é difícil, às vezes, navegar esses ambientes sem achar que essa pessoa tá, sabe, se aproveitando mesmo, assim, de mim, porque sabe que eu sou legal, ou sabe que eu sei fazer tal coisa, e aí a pessoa vai se, sabe, ocupando espaço, assim, ou comigo ou com a minha equipe. Alguém conseguiu fazer o link com a infância? Já viveu isso na infância? Já era comum? Para mim, sempre vem uma reação quando a minha avaliação não é aceita ou quando eu não sou escutado. Aí chega um momento que não faz diferença eu ser escutado, então é melhor eu ficar quieto. E a minha reação geralmente é essa: me silenciar, fico puto comigo mesmo, não consigo, fico remoendo isso, não consigo liberar isso, mas é uma reação que acontece com frequência. Disney já acontecia na infância? Acontecia, eu me sentia silenciado, de tipo, não quero ouvir. E pronto, é a palavra final. O meu eu percebi que eu vou, às vezes a minha reatividade é ir pro embate. Então, se eu vejo que a pessoa é reativa comigo, eu vou ser com ela. E se ela for comigo, eu vou ser de novo. Isso acontece comigo, assim, eu tenho muitos problemas no trabalho com isso, porque eu não consigo, se eu sinto injustiça, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, eu passo por cima, eu sou grossa até com liderança, e eu não gosto dessa reação. Embora eu ache que, assim, alguém precisa falar alguma coisa aqui, mas sempre acontece, tipo, eu falo, e aí depois a pessoa me procura para tomar satisfação. Por que você falou isso? O que você quis dizer com isso? Não, não, não. E eu percebo essa conexão com a infância dessa questão de ter que me defender. Então, assim, me veio imagens, assim, eu brigando com minha irmã é mais velha, por exemplo, e ela pegava muito no meu pé. Então, ela vinha me enchendo o saco, eu corria, eu pegava um negócio para tacar nela, sabe? Tipo, briga de irmã mesmo, assim. Então, eu acho que a minha reatividade é impulsiva mesmo, eu vou no impulso, assim, sabe? É uma coisa mais primitiva até. Eu faço terapia, estou tentando, também já melhorou bastante, mas ainda sofro muito com isso, porque eu fico aqui, sabe? Puta. Obrigada. Ana, tinha aberto o microfone? Sim, no meu caso, eu sinto que está totalmente relacionado à infância, né? Porque eu não fui criada pela minha mãe. Então, essa sensação de não ser aceita, de não ser gostada, de, né, querer ter essa validação mesmo, é a minha maneira de reatividade, está totalmente linkado com isso. Assim, eu consigo perceber isso porque já são anos de autoconhecimento para curar essa ferida. Legal, obrigada. E a Nath? Eu percebi muito, e essa consciência ela é recente, um padrão meu de travar. Eu paraliso. Tipo o piripaque do Chaves, sabe? Tanto que na hora do exercício que vocês fizeram um convite, assim, a provocação, me veio a imagem, inclusive, dessa coisa do Chaves fazendo aquela expressão corporal e tudo. E isso é muito ruim porque eu tenho uma tendência, de novo, né, essa consciência tá bem recente para mim, de que eu me autorresponsabilizo demais. Então, eu venho, recebo um movimento de ataque. Aí é como se eu congelasse aquela cena, eu travo, eu passo uma digestão real, eu recebo muito aquilo, e aí eu vou viver, tipo, o que que é meu, o que que eu não... De novo, nossa, o que que eu não comuniquei direito, eu preciso melhorar minha comunicação, eu tenho, eu não sei o quê. E aí eu fico num lugar absurdo de autorresponsabilidade, de que era para eu ter melhorado, então isso foi na comunicação, então o que que é comunicação, isso foi no comportamento, o que que eu não estou atento. E aí eu vou numa exaustão profunda, e tipo assim, tá, e o outro? Quando às vezes até seria um pouco saudável eu me colocar um pouco num convite, numa disponibilidade, tipo, que a Camila trouxe, do tipo, dar um. Se liga, meu irmão, tá ligado? Vou hablar aqui, tipo, não, eu fico tipo. E aí e aquilo me atravessa. Aí, assim, passou 2, 3 meses nesse tempo, depois já aconteceu questões práticas.
não da pessoa se sentindo no direito, mas assim, na hora eu não me posicionei. Como, né? Tipo assim, e aí passou. Aí beleza, eu levo pra terapia, o que é meu, mas aí é exaustivo, porque aí eu fico muito no lugar do tipo, responsabilidade minha, eu que errei, eu que tenho, eu que nanana. E a pessoa lá brilhando, beijos de luz e vendo a vida dela, sem consciência. Aí eu falo, gente. Sabe, eu vou começar, é aquele mesmo, eu vou começar a ir pela comunicação violenta. Entende? Só que aí são extremos também, que eu tenho um lado muito, né, na fala da Camila, eu me identifiquei muito, que também às vezes eu não sei se essa paralisia é porque tem um demônio que vai sair e que aí o job vai ser muito maior depois. Então, tipo, qual job eu vou pegar? Eu vou paralisar aqui. Eu vou pegar um sozinha, mas aí eu me sinto exausta também, sabe? Aí a pessoa nem sabe que eu mega tô fazendo esse trampo e ela tá vivendo lá. Tipo, foi, me atacou, me atravessou. Então eu ainda tô perdida um pouco dentro disso, em como me posturar frente a essas dinâmicas, né? Quando aparece aí da vida. Mas isso é super novo. E eu também não gosto, porque aí depois eu tenho muita raiva minha. E aí é um rolê profundo meu comigo, que aí quando o Sidney falou também me identifiquei muito, que eu fico muito tipo com caralho, Natália, você podia ter falado, que não sei o quê, porra, nananã, não sei o quê. E da coisa da infância eu não consegui identificar a origem nisso, mas mais na adolescência. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 14, 15 anos já. Então eu pulei algumas etapas assim da vida, né? E hoje é muito claro para mim nessa coisa de ritmo e fluxo de vida. Então, acho que talvez essa coisa, sabe, de me autorresponsabilizar ou estar muito responsável no momento que eu não precisava estar. Podia estar curtindo mais a vida com tranquilidade, sabe? E aí é difícil, assim. Então, nossa, é um grande rolê para mim. Tá. Gente, quem quiser também, não quiser aparecer, não quiser falar, mas quiser escrever no chat, fiquem à vontade. A gente vai percorrer um pouco essas defesas, né, essas reatividades que a gente está falando. Aí, outro nome para as reações emocionais são defesas. E a gente passeia entre elas, viu, Nath? Então, é normal. Então, de repente, eu já usei essa defesa da agressividade que a Camila trouxe. Dá ruim em algum momento, e você fala, opa, pego tudo e agora eu vou me calar, vou me paralisar. Então, a gente vai aprendendo a trabalhar e fazer uma dança das defesas aí também. Lá, quer complementar? Não, só dizer que eu acho que o primeiro passo é esse, né? Ter consciência já de como a gente está reagindo e qual que é o gatilho. Fazer a mudança de resposta é um processo. Às vezes a gente consegue mudar em um momento, às vezes a gente volta para aquela reatividade, tem outro momento que a gente não consegue mudar, mas começa com essa presença de ter consciência. Olha lá meu gatilho de novo, olha lá eu reagindo de novo. E cuidar, porque todos nós temos a voz do crítico interno, né? Essa voz de autocobrança de, nossa, olha o que eu fiz. Ah, eu tinha que ter reagido de outra forma. Então, a gente também olhar para essa voz do nosso eu idealizado, que a gente chama, que é a voz desse crítico interno, é, e também poder conversar com ela, ó, meu crítico interno não aceitando que eu sou imperfeita e que eu posso errar aqui, que dessa vez eu tive uma atitude que talvez eu não queria ter tido, mas que numa próxima talvez eu possa reagir diferente. A gente começar a ser generoso com a gente, mas a gente precisa saber que tem uma vozinha ali desse crítico que está o tempo inteiro falando que a gente está errado. Então, vamos lá para o conteúdo. Não mudou aqui. Ah, prontinho. Lá, quer seguir um pouquinho? Lá, então tá bom. Então, o que que é a nossa reatividade, né? Uma resposta compulsiva do ser humano contra a dor. Então, onde tem reatividade, tem uma dor por trás. E é o outro caminho que a gente pode olhar. Qual é a dor que está por trás? Que mexeu nessa dor é o gatilho. Ou é qualquer reação automática a uma ameaça. Vai mexer na minha dor, eu vou sentir dor. É uma ameaça real ou imaginária, que aí ela entra nesse modo de defesa. Então, essa primeira definição é o Petro que traz, que é um caminho profundo de autoconhecimento que eu, a Laís e a Janaína percorremos e fazemos parte dele, é um caminho bem bonito. E aí a outra é nossa mesmo, que é como a gente traduz um pouquinho o Petro, para ele ficar mais facinho, mas é isso. Então, por trás de uma reação automática, eu vou ter alguma dor e alguma necessidade, muitas vezes não cuidada, e aí ela vira o gatilho.
E quando a gente fala de ameaça imaginária, que assim, se alguém fizer uma crítica para mim, não é uma ameaça real que eu vou morrer, mas a gente sente como se a gente estivesse morrendo em alguns momentos, né? Que aquilo tá ativando uma dor, que muitas vezes está conectada com dores de infância, enfim, que ativa uma reação que a gente precisa se defender, porque essa autoimagem idealizada que eu comentei está inteira em risco. Assim, se alguém me chama de egoísta, por exemplo, tem um lugar da minha autoimagem que fala que eu não posso ser egoísta jamais, porque se eu for egoísta, eu não seria amado. Então, se alguém me critica, fala que eu sou egoísta, automaticamente vem uma defesa. Então, a gente também tem consciência qual a imagem que a gente está criando de nós, que às vezes a gente recebe uma crítica, aquilo vai completamente contra a imagem que a gente tem. A Grazi colocou no chat. Na infância, eu ouvia muito que era muito sonhadora, ingênua, especialmente pelos familiares e amigos. Aliás, até hoje escuto que acredito demais nas pessoas. O meu gatilho é ter opinião ignorada e rejeitada. Ora fico agressiva e ora fico apática e depressiva. Super consciência, Grazi. Excelente. Primeiro passo, que nem a Laís falou. E aí, se a gente for olhar nossas reatividades, elas têm uma tríade. Elas vão chegar em três comuns nesse modo de ver, né? Por essa ótica aqui. Então, primeiro a gente precisa naturalizar. Temos reatividade em todos os ambientes corporativos. Então, quer dizer, não vai adiantar mudar de empresa, muitas vezes, vai adiantar mudar de cargo, porque eu vou continuar trabalhando com a reatividade, seja dos outros, seja a minha. A reatividade está presente em todos nós. Então, vamos naturalizar, estudá-las e crescer com elas. Esse é o convite, né, nosso para vocês. Então, eu tenho, Laís tem, Jana tem, e todos nós que estamos aqui, os nossos liderados também têm. Então, se a gente aprender a lidar com isso, é melhor, a gente cresce. Óbvio que a gente não está falando aqui de situações de abuso, né? Então, Boa. a gente está falando da reatividade num nível dentro desse parâmetro que não chega numa violência explícita, né? Ou patologia, Patologia, exato. né? Então, ou aquilo que excede. Vamos pegar uma faixa média de Sim. reatividade, né? Tudo que extrapolar, que a esfera que extrapolou que tem que cuidar, né? Então, as reações humanas básicas, quando elas se sentem em perigo, real ou imaginário, ou em dor, é lutar, uma rebeldia explícita, então eu coloco para fora a minha defesa. Então, lá pode passar mais um. E aí a gente tem uma coisa que é o que a gente mostra e tem outra que é por dentro. Igual a Nath falou, eu vou. Posso pegar, Nath, seu exemplo de licença? Eu me calo e fico muito brava comigo. Então, uma coisa eu mostro para fora e para outra eu tô fervendo por dentro. Então, na luta, e a ideia é ser colaborativo, quem lembrar de outras coisas, coloque aqui, vamos deixar recheadas, porque a gente aumenta o leque até das possibilidades, porque são infinitas, assim. Então, a parte explícita, eu grito, eu agrido fisicamente, verbalmente, eu me sinto vítima do outro, o outro está me agredindo, culpabilizo o outro, a culpa é sua. Eu bati em você, briguei com você porque a culpa é sua, você me tirou do sério, um exemplo, né? E acusações, então eu tô acusando e sou hostil, a minha hostilidade, então até meu movimento de corpo, vou para cima. Então, tudo isso é explícito, a gente pode ver. Outra coisa a gente pode incluir aqui, impulsividade, por exemplo, né? Eu sou impulsiva, nem chegou, já a impulsividade está em todos, né? Mas como que é a da luta é essa. Nem pensei, já falei, já, putz, depois falo, putz, porque eu falei aquilo, não devia ter falado. Tem outros modos de falar, foi fora do tempo, então o crítico interno depois é acionado. Toda vez que tem reação emocional, o crítico depois vem e faz a festa. E aí, implicitamente, lá por dentro, o que que a gente tem? Uma competição velada, vou provar que eu sou melhor do que o outro, quando eu me sinto em perigo, uma vingancinha velada, tu vai ver que vai acontecer. Tem uma frase que a gente faz no trabalho da Catriz, no workshop que a gente usa, que é muito engraçado. Tem aquela frase famosa: quando eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou ótima.
Então, também tem esses lugares, assim, são prazerosos. A gente tem. É. O outro foi mal comigo, ele vai ver só. Então, esse vitimismo, onde eu sou a vítima do outro, do algoz. Ressentido, então, eu fico ressentida, magoada com aquela situação. Vou julgando, o outro é isso, aquilo, nananana, e critico. É uma das formas, quando a gente está em estado de luta, que a gente faz. Lá, vou deixar isso com você. Bom, aí o outro é o congelar. É quando acontece alguma coisa, a gente congela, não consegue rebater, ou uma retirada emocional. Quem aqui já quis muito brigar com alguém, às vezes até, né, namorado, marido, esposa, enfim, tá na briga, a pessoa foge, vai pro quarto, você não consegue, você tá ali querendo uma discussão e a pessoa, tipo, você não consegue brigar. Você quer brigar, você não consegue brigar com a pessoa. Esse é o movimento da pessoa que está retirada emocionalmente. Muitas vezes ela não sustenta, inclusive a raiva, não consegue sustentar o conflito. Então, acaba indo para um congelamento, para uma retirada emocional. Então, aqui tem alguns outros exemplos, né, explícitos. Evasão de um lugar, essa retirada, aconteceu alguma coisa, só saio. Fico me explicando, eu racionalizo muito também uma forma de reação automática desse perfil, né, da retirada, se justificar, é ir para um mental. Ela não entra tanto em contato com a emoção, mas ela vai racionalizar e vai precisar explicar tudo o que aconteceu, relacionado àquela situação ali que incomodou. Paralisia, apatia, procrastinação, aquilo está me incomodando, então eu nem vou lidar com aquilo, vou evitar aquela conversa difícil, vou ficar postergando, enfim. Deboche, ironia, entra mais nesse aqui do que no ataque, porque o deboche, a ironia, ele vem mais com essa energia de superioridade, vamos dizer assim. Estou me sentindo Não aqui deixa de ser superior. um ataque. É, continua sendo um ataque, mas não da luta, né? Eu quis dizer. Mas vem com essa energia mais de superioridade aqui. Nem vale a pena brigar com você, eu vou só debochar, vou só para uma ironia. Também é uma forma explícita de reação aqui. Eu vi que alguém até comentou no chat, né, sobre a ironia. Sim. Sarcasmo, a crítica. E aí o implícito. Sonolência, racionalizar, não entrar em contato com os sentimentos. Então eu fujo, eu não quero entrar em contato com essa dor e aí eu já vou para o mental, já quero racionalizar. Às vezes até racionaliza a ação do outro. Não, mas eu entendo porque o outro fez aquilo. E aí não vai para um embate, porque já está racionalizando até a atitude do outro, e aí a reação fica mais morna, vamos dizer assim. Ruminação dos pensamentos e emoções, distração, julgamento. Eu tenho uma história dessa muito boa. Estava num bar uma vez e entrou um cara com uma faca e começaram uma briga dentro do bar com a faca e tal, e eu ali assistindo. Quando eu olho, minha amiga estava do outro lado da rua, já falando, Laís, vem pra cá. E eu paralisada ali, olhando a briga no bar com a faca, assim. É esse lugar de paralisia que às vezes a gente entra e nem percebe. Ficou claro esse, gente? Deixa eu passar pro próximo. Pode ir, Josinês. Adular. Vamos lá. Eu também não coloquei lá no congelar, mas esqueci. Esquecimento também entra bastante. Tem alguns que estão presentes em vários, mas assim, eu esqueci. Também entra essa distração e esquecimento. E aí a gente tem uma outra forma de reagir automaticamente, que é fazer adular. É uma submissão. Então eu vou adular. Isso tudo, gente, são formas de sobrevivência que a gente foi desenvolvendo, tá? Então, uma forma é agradar o outro para eu poder me sentir segura. A forma explícita é eu concordo só para agradar. Por dentro tem um não profundo, mas por fora eu tô lá agradando e fazendo e concordando. Choro para comover. Então, muitas vezes, mas, gente, assim, a pessoa não tem consciência que ela está chorando para comover. Ela está chorando para ela verdadeiramente. Mas é um choro para sensibilizar o outro. Vitimismo nesse lugar onde eu não sou vista, eu não sou querida, não sou reconhecida. É reclamar. O outro nunca me vê, o outro não fala, o outro.
Então, a gente também usa, todos nós usamos, né, a reclamação. Então, eu acho que a adulação, cada um do seu jeitinho também, eu colocaria a reclamação em todas as formas de defesa. Lamentações, sorrir sem querer. Então, a pessoa, às vezes, sabe aquela pessoa que você sabe que, poxa, não tá bem, e às vezes ela tá lá querendo chorar, mas tá sorrindo. Tem até meme, chorando, sorrindo de desespero. Então, são essas coisas, são esses estados, né? E se culpa para manipular. Ela também não está sabendo que ela está manipulando. Nenhuma das defesas muitas vezes são conscientes, tá? Porque quando a gente viu já foi, depois a gente analisa. Mas a culpabilização, eu sempre faço isso, é comigo, olha como eu fiz de novo, caramba. Então, é uma forma que aí eu vou me sentir melhor, porque eu me inferiorizo para assim me sentir melhor. E implicitamente, por dentro, eu recuso a ver a minha negatividade. Ah, igual a Laís falou assim, a pessoa falar que eu sou egoísta parou o mundo. Aqui, por exemplo, a gente falar, eu faço isso e manipulo, quando a pessoa entra em contato com esse, nossa, eu manipulo mesmo. Uau, é desesperador, porque a gente tem uma recusa inconsciente de ver a nossa própria negatividade e a dos outros. Mas essa forma de adular, para mim, que sou mãe, é muito fácil. Só ver meus filhos, que eu mando tomar banho, e eles vêm falar: mãe, eu te amo, me deixa mais 5 minutos de TV. Não tem nada de amor, mas tem uma super adulação, e geralmente eles ganham. Ganham, aí a gente negocia, ganha 5, ganha 3. Vou buscar na escola mais 10 minutinhos, por favor, por favor. Só que quando a gente é criança, a gente faz isso e não disfarça. Quando a gente vai ficando adulta, a gente vai ficando mais espertinho, né? Já vai ficando isso aqui tudo muito velado. Combinações de pensamentos e emoções também tem um sofrimento interno profundo. Esse vitimismo interno, por fora ela é vítima do outro, mas por dentro é um outro tipo de vitimismo, assim, mais sensível, mais profundo e triste. E essa manipulação também, ela não sabe que ela está manipulando para adular, né? Meu filho está falando, se eu fizer um sorrisinho para minha mãe, eu vou ganhar 10 minutinhos ali né, na escola, para sair de algum passeio. Mas, no fundo, como eu posso fazer para obter o que eu quero? E todas as formas de reações acabam sendo um tipo de manipulação. E aí a gente vai falar um pouquinho. Fala lá. Tenho dois exemplos para dar. Um, quando eu era criança, eu lembro de aumentar os meus erros. Nossa, mãe, fui muito mal nessa prova, ou sei lá, aconteceu alguma coisa. Tipo, sabe quando você aumenta o problema para não vir a briga do outro? Então, assim, antes do outro brigar comigo, eu já vou aqui me martirizar, que é esse lugar do se culpar. Eu já vou me martirizar para eu não receber a crítica externa. Então, esse é um dos exemplos. O outro, eu lembro uma vez no trabalho que tinha uma mulher que claramente não gostava de mim no trabalho. Eu percebi, eu falei, mas gente, eu não fiz nada para ela. Como assim ela não gosta de mim? E eu percebi que daí eu mandava mensagem para ela, eu elogiava ela, eu queria, né, ganhar ela de volta, porque eu queria que ela gostasse de mim, porque eu não tinha feito nada para ela. De repente eu percebi, eu falei, gente, mas eu também não gosto dela. Por que que eu tô querendo agradar essa mulher? Tu sabe? Então, isso foi uma virada de chave que a gente às vezes faz tão no automático que nem percebe. Eu estava ali na dor, na mesma dor da Ana Luísa, que eu acho que todo mundo tem um pouco, que é o medo de ser rejeitada, de ser excluída. E aí você vai querendo fazer, nossa, como assim a pessoa não gosta de mim? Aí eu fui lá tentando, até a hora que eu percebi, eu falei, gente, eu também não gosto dela, não, então deixa quieto. Então, quando a gente começa a ter consciência dessas atitudes que a gente faz, a gente consegue, aos pouquinhos, mudar os padrões. Legal. Aí na adulação entra sempre focar no outro, no bem-estar do outro. Queria colocar aí a lá trouxe isso e de se sacrificar pelo outro, É, salvar o sacrifício é um outro. outro explícito desse lugar, né? Se Eu, sacrificar eu pelo vivo em função do outro. E a gente acha que é um bom samaritano de fazer isso, e a gente não está se priorizando, né? A gente quer que o outro priorize a gente, mas a gente não se prioriza. E aí a gente já falou um pouquinho, mas é o que existe por trás da nossa reatividade. Lá, volta naquele slide só, porque é outro nome para reatividade. Máscaras sociais, ou só máscaras. São outros termos que a gente usa. Então, reatividade, reação emocional, defesa e máscaras, a gente está falando da mesma coisa.
que eu me defendo? Porque eu estou ou diante de um perigo real se legitima. Se a gente pegar um bichinho, quando ele está em perigo real, ele tá, finge de quem, a gente, de uma vez eu matei uma barata, ela fingiu de morta, e cadê a criatura? Ela fugiu. Falei, gente, mas eu achei que eu tinha matado ela, mas se ela estava morta, ela não tinha fugido. Como que, cadê ela? Então, é uma resposta automática, instintiva de todos nós. Se fingir de morta, ela fingia de morta, essa barata. Esquecer para mim foi muito. Falei, gente, eu nem sabia que ela fazia isso. Então, a gente também, em algum lugar, que é o congelar que a gente trouxe. E aí, então, se eu estou no perigo real, eu posso, de repente, se eu ficar quietinha aqui, né? Passa uma cobra aqui e não me vê, por exemplo. O assaltante não me vê. Só que eu estou consciente. E aí, o imaginário, que a maioria do tempo a gente está no imaginário, é onde a gente fica em defesa, se defendendo o tempo todo, igual a Laís trouxe, é uma crítica, um feedback negativo. A gente está em perigo de vida ou morte? Não. Mas emocionalmente a gente se comporta como se a gente estivesse no perigo de vida ou morta. Por quê? Porque a gente está tentando, uma parte nossa está tentando o que é importante na infância: sentir pertencente, se sentir, não se sentir abandonado e não se sentir rejeitado, se sentir incluso e seguro. Para nossa criança, para todos nós como, quando criança, isso aqui era fundamental, até para a gente sobreviver. Então, é aí que a gente vai descobrindo formas de agradar, ou de fugir, ou de congelar. Mas a gente está trazendo, então, se é imaginário e eu estou usando o sistema de defesa como se fosse real, tem alguma coisa fora do lugar, né? Esse é o tipo de síndrome de herói e heroína. Sim. Toda vez que a gente se coloca no lugar de salvar alguém ou outra, uma situação, em algum nível a gente está nessa síndrome aqui, né? E isso é muito inconsciente, mas a gente pode sentir o impacto disso no dia a dia. Pode passar lá, acrescentar lá. Não, Acho que é isso, mas posso falar. não. Fala. E aí, né, a gente já falou um pouco, né, qual a causa da reatividade, mas pensem assim, é, uma pessoa foi demitida e aí ela reagiu a essa demissão, ficou puta, saiu falando para todo mundo, enfim, teve uma reação. Às vezes, quando você pergunta para essa pessoa, né, qual foi a causa da sua reatividade, ela vai dizer, foi a minha demissão, a causa da minha reatividade. Só que quando a gente pensa, uma outra pessoa que foi demitida, mas que queria ser demitida porque ela queria empreender, porque ela queria fazer outra coisa da vida, enfim, ela pode ser demitida e ficar feliz. Então você tem a mesma ação, a demissão, com duas reações completamente diferentes. Então, como que a causa da reação pode ser a demissão? Então, a gente traz muito esse exemplo, que me parece que vocês já têm bastante consciência, que é relacionado ao gatilho que está por trás. Opa! Que é, muitas pessoas acham que a causa da reação emocional é a ação do outro. Eu reagi assim porque fulano fez tal coisa, porque aconteceu tal coisa na minha empresa e eu reagi dessa forma. A gente acredita que é essa relação direta, né? A ação do outro está causando essa minha reação emocional. Mas, na verdade, a ação do outro ela é só o gatilho, um estímulo que acessa essa dor ou essa necessidade não atendida que a gente tem, uma dor que a gente tem que a gente quer fugir, e é essa dor que está causando a reação emocional. Que foram as dores que vocês até já compartilharam, né? Medo de ser rejeitada, medo de ser excluída, de não ser ouvida, de segurança, né? Nada. Não ser amada. Exato. Isso. Quando a gente já tem consciência disso, gente, que é a dor, a necessidade, isso amplia o leque de coisas que a gente pode fazer. Ah, entendi, a minha dor de ser rejeitada aqui que tá vindo. Como é que eu cuido dela? E aí vem até pro item um dos princípios de autoliderança, que é a autodoação. Como é que eu cuido disso, né? Do meu medo de ser rejeitada. E aí a gente começa a tirar o outro do vilão
que é o que está causando essa minha reação emocional, porque a gente começa a ter consciência do nosso processo interno que está causando aquilo. Então, a causa da reatividade é sempre a nossa dor, a nossa necessidade que não está sendo atendida naquele momento. Por isso que a gente fez a pergunta: o que que a tua reatividade estava querendo cuidar? Tem sempre uma necessidade ali por trás que a gente está querendo cuidar, que a gente está usando uma estratégia, às vezes, não tão saudável. A gente pode, às vezes, estar usando uma estratégia que vai ter consequências. A gente não fala de certo ou errado aqui, a gente não acredita em certo e errado. Mas a gente pode estar escolhendo uma estratégia que vai trazer consequências que talvez não sejam tão benéficas para nós. E será que existem outras estratégias que eu posso escolher para cuidar dessa necessidade? Vai, Josi. E aí foi muito legal que a gente estava bem fazendo o EPA, e aí veio no meu Instagram da Monja Coen, a postagem do dia 25 falando: seu problema não é o seu problema, a reação ao problema é o problema. Então é fundamental que a gente estude as nossas reações, para que a gente tenha menos problema. E aí a gente vê o impacto das reações no ambiente corporativo. Pode passar lá. Aqui tem alguns, mas eles são muito mais que estes. Mas uma delas é quando eu estou em reação automática, parece que é automática que eu não tenho autonomia sobre ela, mas a gente vai aprender que a gente tem. Se a gente for conhecer o gatilho, se observar, mesmo que depois que já tenha acontecido, putz, onde pegou? Qual foi meu calo? Onde doeu? Mas quando eu estou na reação, por exemplo, eu teria 10 possibilidades de falar algo para alguém. Quando eu estou na reação, eu tenho duas no máximo. Uma já foi, já passou, já falou. Então, meu espectro de possibilidades, de criatividade, de responder àquela situação ou não responder, fica mais limitado, porque eu estou em perigo. Quando a gente está em perigo, o que que o nosso organismo faz? Ele reduz todos, traz todos os recursos para cá e fala: fuja, corra ou congele. Eu perco uma gama de outras possibilidades que não sejam me defender. E aí eu corto com recursos que eu já tenho dentro. Espontaneidade, N outras coisas que a gente poderia encontrar para resolver um problema, para lidar com uma conversa difícil, para dar aquele feedback. Não tô, porque todo o meu organismo está voltado para se defender. Aí a gente tem, na outra ponta também, uma perda, muitas vezes. Eu não vou falar dessa, vou falar da dificuldade de relacionar consigo com os outros de uma forma verdadeira e vulnerável. Quando eu estou em defesa, e eu, por exemplo, não sei que eu tenho uma dor dentro, que tem gatilhos, que algo me pega, que tem um padrão, tem vários padrões, eu estou com dificuldade de relacionar comigo. E é óbvio, se eu não sei disso, como que eu vou, inclusive, lidar com a reatividade do outro? Não tem a menor possibilidade. A gente só conhece o outro ao mesmo ponto que a gente se conhece. E aí, para me conhecer, eu preciso me querer ser verdadeira comigo. Então, muitas vezes é saber que a gente é um ser imperfeito, com algumas deficiências, nem sei se esse é o termo melhor, mas alguns superpotenciais, dons e talentos, mas um ser imperfeito. E muitas vezes, por exemplo, às vezes o outro está trazendo algo real. A pessoa está falando de alguma coisa do meu egoísmo real, por exemplo. Se eu estou em defesa, eu nem recebo, eu nem tenho oportunidade de crescer com isso. Então, quantos feedbacks a gente recebe que entra por um ouvido e sai no outro? No ano que vem, eu vou falar, foi feedback mesmo? Não, nem lembro. Passou. A gente também, às vezes, perdeu a oportunidade. Ou de ter uma visão verdadeira também. A pessoa está falando isso, mas isso não corresponde, não é todo o meu ser. Naquele momento, eu fui assim. Então, a gente vai perdendo a nossa medida de se conhecer mesmo. E aí, se o outro traz qualquer coisa, eu acredito que é verdade. Nem tudo é verdade. Pode ser de acordo com os olhos do outro apenas. Para isso, eu preciso me tornar vulnerável, para me conhecer e querer me relacionar melhor comigo e com o outro. Vulnerabilidade é um das chaves. As reações automáticas, quem nunca se arrependeu, gente? Não tem como a gente viver e não ter um arrependimento. Putz, eu fiz isso e agora? E aí a impressão que dá é que a gente é controlado por elas. Elas vêm, são maiores que nós. Eu sou um prisioneiro das minhas reações automáticas.
Então a gente fica com essa sensação de impotência, mas é só uma sensação. A gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui agora, estudando-as. Perda de oportunidade na evolução da carreira. Então, dependendo, até o último tá lá, rótulos que podem te limitar. Ah, fulano é sempre assim, explosivo. Aí vai, isso fica um rótulo, inclusive pode impedir a gente de dar os passos que a gente gostaria de dar na nossa carreira. E aqui a gente acredita que é o mais grave de todos, é que a minha reatividade inconsciente estimula a reatividade do outro, também de forma inconsciente. Esse é o mais sério. Porque por que que eu reagi ao outro assim? Muitas vezes o outro está numa reação, aciona a nossa. Ou a gente aciona do outro. Fui tão amorosa com o fulano para agradar, entre aspas. Não sei porque ele foi grosseiro comigo. Então, vira, vou achar um termo aqui, não corporativo, mas um jeito goiano de falar, vira um bololô, né? E aí, essa é a sopa que a gente trabalha muitas vezes. No nosso time, essas reatividades interagem. Elas criam sinergias e criam forças. E muitas vezes precisa de uma tratativa forte em relação a isso. Forte assim, eu quero ver, quero olhar, não quero empurrar isso para baixo de um tapete. Eu só complementar isso que você falou, que eu achei muito bom, né? Fui tão amoroso com fulano, eu não sei porque ele foi reativo. E às vezes, quando a gente começa, né, a fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente vai investigar a nossa camada inconsciente que estava por trás. É, na verdade, eu fui amoroso, mas eu estava querendo, né, tipo, fazer ele se sentir culpado ali, só que eu não fui muito explícita, né? Qual que é a camada que está implícita nossa, que a gente nem quer reconhecer para nós mesmos. Então, quando a Josi fala disso, né, nossa reatividade estimula a reatividade do outro, é porque tem camadas por baixo que a gente não sabe e que às vezes estão em movimento e estão ativando a reatividade do outro sem a gente perceber. Então, quando a gente começa a ter autoobservação, a gente começa, putz, é verdade, o outro agiu assim, mas eu tinha uma parte minha que estava querendo causar alguma coisa ali. Vou trazer a fala da Helena, tudo bem que faz um tempinho, 19:53, ela colocou, ah, só estava brincando. Nossa, não sei por que que ele não gostou, eu só estava brincando. Qual é a verdade implícita que eu quis colocar ali, né, de forma implícita? Tinge o outro. Não tem como. Será que de outra forma de eu falar a mesma coisa de um lugar vulnerável, né? Que outro, quais eram essa criatividade, as possibilidades que eu tinha de falar a mesma coisa sem ser nessa reação da brincadeira? Porque a reação ela é automática, porque eu também não tenho nem vocabulário, nem outras formas, né? Ainda não aprendi outras formas de lidar com aquilo. E aí o que a Josi falou da vulnerabilidade é, a partir do momento que eu reconheço os meus gatilhos, eu tenho consciência deles, eu também posso revelar esses gatilhos para os outros. Olha, sempre que você faz isso, acaba voltando para um gatilho que eu tenho, que é meu, da minha infância, na verdade, mas isso ativa. Então, para mim, seria importante que você reforçasse, que você, sabe, alguma coisa que é importante para você que te ajudaria a cuidar daquele gatilho, fazer um pedido explícito para aquela pessoa que ativa o seu gatilho. Você conta para ela do teu gatilho de forma vulnerável e faz um pedido. É um pedido, pode ser que ela cate, pode ser que não, mas já ajuda a entender. A gente também precisa confiar que pessoas que estão próximas nas nossas relações, elas também querem construir uma relação saudável com a gente, que elas, né, o ser humano, de forma inata, ele é compassivo. A gente quer o bem do outro. É que às vezes isso está escondido em muitas camadas, né? Mas na nossa natureza, nós queremos o bem do outro. Enfim, vamos passar para o próximo. Ah, tinha uma outra coisa que eu queria falar do slide anterior, relacionada à dor e o gatilho, que às vezes a gente acha que a causa é o outro. É a mesma coisa quando alguém tem uma reatividade com a gente. Então, alguém reagiu de forma ríspida com a gente também entender qual que é a dor da pessoa que está por trás. Então, às vezes tem a nossa causa inconsciente que está na camada por baixo, mas às vezes tem a dor daquela pessoa. Então, não necessariamente ela está querendo te atacar diretamente, ela está querendo defender a dor dela, aquela necessidade que ela tem. Então, isso ajuda a gente a se conectar de forma mais empática também com a dor do outro. Não estou dizendo que a gente precisa aceitar qualquer reatividade da outra pessoa, mas que ajuda a gente a entender o que está por trás. Eu vou incluir lá que se eu for empática, porque eu tenho que ser empática, também não é verdadeiro. Eu estou empática porque é um movimento natural, porque eu já vi como dói em mim a minha dor.
e aí eu posso ser naturalmente empática, não forçado. Nada que é forçado, gente, é verdadeiro, é tudo defesa. Tô forçando defesa. E essa forçação é porque eu tenho essa autoimagem idealizada que eu deveria ser perfeita, que eu deveria ser empática, que eu deveria ser amorosa. E às vezes a gente não tá com vontade daquilo. E a gente tem que tomar cuidado isso na cultura organizacional, porque a gente entra numa cultura, a gente quer pertencer àquela cultura. Então aqui todo mundo gosta de agradar. Então eu vou me forçar a agradar contra a minha natureza para pertencer. Então a gente tem que ficar atento com esses padrões de qual é a cultura. Aqui todo mundo é empático, gente. Às vezes a gente é empático verdadeiramente, às vezes a gente é empático. Essa é a grande realidade humana. É. Eu tenho que ser empático 100% das vezes. 100% das vezes eu tenho que estar alegre. 100% das vezes eu tenho que estar disponível. Cuidado com 100%. São dicas assim, de descobrir nossas É, reações é. automáticas. E tá tudo bem, eventualmente, a gente usar uma máscara social nesse sentido para pertencer, mas a gente precisa ter consciência quando a gente está usando, porque a gente está usando, porque às vezes a gente acha que a gente é aquilo, a gente tá mais identificado com a máscara do que quem a gente é. E aí é aí que acontece aqueles momentos que chega uma crise na vida, fala, nossa, como eu vim parar aqui? O que aconteceu comigo que eu me desconectei tanto de quem eu sou, do que eu gosto? Então, usem as máscaras com muita consciência e muito cuidado. Mas a gente precisa ter consciência dela. Então, tá fazendo sentido, gente, para vocês? Vai avisando a gente, gente. Às vezes a gente vai, liga o turbo aqui e vai, eu, Laís. Vocês vão Porque a gente se avisando. Tá tudo empolga. bem? Então tá bom. A gente se empolga. A gente gosta muito de falar disso, né? Adorei. Então, bora lá. E aí, gente, qual que é a forma certa de reagir, então? Quem quer arriscar? Lá, fecha um pouquinho a apresentação. E, gente, vou falar que talvez a gente passe uns minutinhos, porque a gente tem bastante conteúdo, mas esse conteúdo é muito rico, a gente queria muito dividir com vocês. E aí, existe uma forma certa? Quem chuta? Difícil, né? Talvez eu tô tentando pensar aqui num equilíbrio entre uma coisa que seja autêntica para uma reação que seja autêntica para você, mas que não, sei lá, invada o espaço do outro. Alguma coisa no meio do caminho. Muito bom esse equilíbrio. Alguém mais quer chutar alguma coisa? Então, não existe forma certa. Existe a consciência e a escolha. Porque a gente tem uma tendência de querer encontrar essa forma certa de reagir. Mas quando a gente vai para esse lugar do certo e errado, é essa nossa autoimagem idealizada dizendo que se eu agir de tal forma, eu serei amada e pertencerei. Se eu agir de outra forma, eu serei errada e eu não tenho valor. Então a gente precisa sair dessa dualidade de certo e errado. E aí, como que a gente sai disso? Tendo consciência do que está vivo dentro da gente. Isso que a Helena falou é muito verdadeiro, esse lugar da autenticidade, saber o que está se passando comigo. Porque é a partir desse lugar da autenticidade que a gente pode fazer escolhas também mais conscientes. Porque às vezes a gente fica querendo tanto agradar o outro e a gente se desconecta de quem a gente é. E é a partir da autenticidade que eu posso também entender quais são coisas minhas que eu realmente não gosto e gostaria de fazer diferente. Mas eu preciso antes aceitar que são partes minhas que eu tenho e que não significa que é certo ou errado, significa que é o que é a parte minha que existe nesse momento, que é possível agora, é possível eu reagir assim agora, esse é o meu padrão. Quero mudar um dia? Quero. Mas hoje foi assim que eu reagi.
numa próxima quero poder fazer uma escolha diferente. Mas a gente precisa começar com essa consciência da minha reatividade para daí fazer uma escolha, poder aos poucos fazer uma escolha diferente. E por que que a gente fala também que não tem uma resposta certa? Porque às vezes a gente tem um padrão tão enraizado em nós, então pensa uma pessoa que sempre se retira ou sempre se submete para agradar. Às vezes, para ela mudar a resposta, ela vai ter que talvez até ir para um outro extremo, para ela começar a entender que ela pode, ela começar a aprender outras formas de responder, talvez seja importante para ela se posicionar e ser agressiva em algum momento, porque ela está aprendendo uma nova resposta. E a gente precisa navegar por essas outras respostas, né? Fazer escolhas para navegar por essas outras respostas, para poder conseguir sair do nosso padrão automático, que está muito enraizado. Então, alguém que está sempre se submetendo e colocando o outro sempre em evidência, é, tem muita dificuldade de se posicionar, porque acha que a partir do momento que eu me posicionar, eu posso soar arrogante, eu posso ser grossa, e outra pessoa não vai gostar de mim. Então, ela precisa experimentar um pouquinho, às vezes, esse lugar, para entender que ela não vai morrer nesse lugar, para daí ela encontrar uma forma saudável. Então, às vezes, se a gente tem um padrão muito enraizado, a gente precisa navegar por outras respostas. Então, não tem certo e errado. Sabe aquela pessoa que é sempre da mesma forma? E aí ela teve uma reação diferente, pode não ter sido a reação perfeita, mas ela já mudou um padrão. E isso é mais rico porque abriu o leque de oportunidades, de escolhas que ela tem para daí tomar uma decisão mais consciente. Quer complementar, Josi? Isso. Eu quero trazer, você trouxe esse exemplo, assim, a pessoa que está sempre também na agressividade. Ou, por exemplo, eu estou uma frente, né? Que também é um padrão de Salvador. Como que seria eu ficar no meu lugar? Eu estou sempre na ação, então eu que resolvo. Como que é um dia experimentar alguém que resolva o problema sem a gente estar envolvido? Então são pequenas, gente, isso não é nas grandes coisas, são nas pequenininhas que a gente faz. Então aproveita as oportunidades. Nossa, eu estou inserida em todos os projetos do meu trabalho. Escolha não participar de um. Ou eu não participo de nenhum. Escolha um. Estou em todos os fóruns. Para a gente ir quebrando padrões, porque é isso que ela falou. Abre dentro de nós outras possibilidades, outros caminhos. É, às vezes aquela frase, né? Inclusive, dizem que previne Alzheimer. Então, vamos experimentar. Você ir para aquela rua, eu vou escolher uma outra rua. E no começo, a gente pode falar, o padrão antigo vai sempre falar: olha, vem para cá, volta aqui, que é muito mais seguro, muito mais gostoso. Vem para essa rua, ó, que você já conhece, já sabe quem mora, vem aqui. Mas eu vou me escolher na mudança de padrão. Então, é devagarzinho que a gente faz isso. A gente precisa experimentar um pouco essas mudanças para daí eu ter repertório para poder fazer uma escolha consciente e Nunca entender dê que eu não limite. sou. Pode ser que a primeira vez eu seja ríspida. Exato. Eu lembro quando eu descobri que eu tinha uma parte minha egoísta, porque eu sempre vivi nesse lugar que eu falei, né? Que eu não era, não podia ser egoísta. Quando eu descobri que eu era egoísta, foi quando eu tive consciência, eu falei, nossa, eu posso ser egoísta? Eu lembro minha terapeuta falando, mas você foi egoísta nessa situação. E aí eu fiquei em choque, né? Primeiro eu queria matar ela quando ela falou isso, depois eu acessei, você vai para um lugar de tipo, nossa, eu posso ser egoísta? E aí eu até fui para um outro extremo. Eu comecei a ser muito egoísta, mas eu tive que passar por esse processo para conseguir navegar melhor nesse lugar que eu ia muito para uma submissão. Então, a gente precisa ter mais repertórios para daí poder fazer escolhas mais conscientes. Olá, esse dado que você trouxe que é muito legal, gente, mas esse lugar é lugar verdadeiro dentro de nós. É, tem uma parte minha que sou egoísta, mas não sou eu inteira egoísta, aí eu não valho nada. Sim, é minha que é egoísta. Isso é um lugar de dignidade humana e de muito poder, que a gente não consegue ver. Tem uma parte minha que tem muita inveja. Mesmo assim, eu tenho valor. E isso é ser humano. Isso é a gente se vulnerabilizar. É abrir mão dos conceitos que a gente acha que a gente é. Ao mesmo tempo, a gente tem conceitos que eu sou o pior ser humano da face da Terra. Eu, não sou, não. Tem uma parte minha ainda que acha que eu sou o pior ser humano, mas tem outra parte que sabe que eu não sou.
Então, esses lugares trazem muito poder interno. Porque a gente vê isso Quem como já uma teve uma experiência manifestação. assim? Alguém teve alguma experiência assim, de encontrar algo dentro de si e falar, uau, isso na verdade é um poder. Eu passei por uma situação de um projeto profissional que chegou, enfim, era algo que eu dominava muito, então eu fui muito entusiasmada, só que eu percebi num lugar prático, dentro do projeto, que esse entusiasmo em algum momento virava prepotência. E aí eu meio que, assim, não ofuscava, mas eu abafava outras pessoas. E aí isso começou a gerar algumas questões de resposta, que eu comecei a ficar um pouco atenta. E eu falei, cara, eu tô errada. Tipo, eu tô muito... E eu falei, caraca, Natália, tipo assim, porra, tipo, o entusiasmo passou, né? Foi engolido também. E aí foi difícil também perceber, mas ao mesmo tempo foi muito libertador, né? Porque eu falei, putz, olha que louco, e tá indo contra a própria essência, não do que era o projeto, mas da área que o projeto estava trabalhando. Eu falei, tá indo muito contra, até era branding, enfim, vai muito falar sobre o quê? Essência de marca, construção, não sei o quê. Falei, cara, olha como tá já começando a ficar incoerente, né? Mas é isso, acho que tem um impacto que é aquela coisa, né? A gente está se descobrindo, se conhecendo, né? E é aquele impacto de, nossa, conhecer algo novo meu que não é tipo um folder de testemunhas de Jeová, né? Aquele meme que é lindo e Alecrim beautiful. dourado no campo. Você fala, ai, olha que erradinha que eu tô, né? E aí eu falei, deixa eu dar uma segurada aqui, né? Porque não tá legal. Mas tem aquele impacto de tipo, porra, né? Muito bom o seu exemplo, porque a gente traz muito essa questão das qualidades e das distorções como manifestações e não como algo estático. Então, a gente traz, você tem uma qualidade do teu entusiasmo e que, às vezes, ela pode ser manifestada de forma distorcida, que pode eventualmente virar uma arrogância, mas a qualidade do entusiasmo, ela tá aí. E às vezes daí quando a gente descobre que pode ser uma arrogância, a gente abafa as duas, né? Então, para eu não ser arrogante, eu não vou ter mais entusiasmo. A mesma coisa, uma qualidade de organização. Eu sou muito organizada. Numa distorção, pode virar um controle. Como eu não quero controlar, vou abrir mão da minha organização. Então, a gente sempre olha para essas qualidades e distorções como manifestações e não como algo estático e fixo que a gente tem o resto da vida. A gente fala mais disso, a gente tem uma aula praticamente só disso na mentoria de inteligência espiritual, que a gente vai abrir outra turma no que vem, que o Sidney já participou. Deixa eu ver se tem mais alguém que tá aqui que participou. Não, só o Sidney. Que é a mentoria, que são 6 encontros online, a gente fala, aprofunda mais em tudo isso. Mega Boa quero. noite. Será bem-vinda. Vamos para os A Grazi encerramentos? trouxe. Vamos. E a Ana Graça trouxe a evolução humana precisa passar esses rituais de passagem, aquela questão de mar morto não faz bom marinheiro. Exato. E é que a gente está falando de um ritual de tomada de consciência, né? Esse é o Exato. ritual. Eu tomo consciência e cresço com isso. Bora lá, gente. Vamos. E aqui eu vou passar rapidamente, porque em quase todos os Você já itens falou que bastante. mostra esse slide, o automatismo, daí a gente vai para uma observação, aí a gente aceita aquilo que a gente está observando, aí a gente vai para um aprendizado, e aí eu posso escolher a mesma coisa, eu continuo reagindo igual, mas agora com consciência, até eventualmente eu poder escolher outras respostas. Quando a gente chega nesse estágio, é onde a gente, né, leva a autoconsciência e essa liberdade verdadeira da gente poder escolher outras formas. Só que esse caminho ele não é linear. Então, às vezes a gente chega lá, tem uma resposta diferente, aí volta tudo atrás, começa, vai para o automatismo. Então, assim, é uma loucura. Mas é um caminho. E às vezes a liberdade aqui é, inclusive, vou continuar usando essa resposta, mas agora com consciência. Exato. Josi, seus O que passos. fazer? A pergunta que não quer calar, Brasil. Bora lá. Existem alguns passos aqui. Gente, quem quiser tirar foto, printar, depois entrar também em A gente contato, deixa na a gente plataforma também disponibiliza, a gente a deixa na apresentação. plataforma.
Primeiro passo, eu quero estudar reatividade. Gente, estudando a minha, eu vou conhecer de todo mundo, porque a gente é muito diferente, mas a gente é muito parecido. Eu quero saber mais do meu time. Vamos estudar reatividade. Se observar pensamentos, sentimentos e ações. Então, vou começar. Vou escolher 1 minuto por dia para me observar. O que que eu estou pensando? O que que eu estou sentindo? E o que que eu estou fazendo? Muitas vezes a gente está pensando uma coisa, sentindo outra, fazendo outra completamente diferente. Criar o hábito, para quem quiser, de um diário dessas situações cotidianas que lhe mobilizou. Percebeu a reação, mas percebeu depois. No final do dia, anota a situação que te mobilizou, igual a gente fez aqui. Ah, achei esse padrão, que é me sentir querida, por exemplo, me sentir de forma justa, não quis ouvir. Então, a gente identificar os gatilhos. Aí entra a autodoação, que é um dos princípios da liderança, que é se eu tenho já uma ferida, um gatilho de não ser vista, eu estou me vendo? Eu estou me ouvindo? Eu sou querida por mim? Eu me reconheço? Eu vou me dar. Então, eu vou me dar essa sensação. O que eu preciso para me dar? Aí, livre criatividade, cada um. Identificar qual era a necessidade que estava no momento. Eu estava com a necessidade de me sentir segura. Eu estava com a necessidade de falar. Então, colocar também. Aqui, gente, tem vários níveis. Não precisa fazer tudo. Faz o que você sentir que faz sentido para você. E eu vou contando para mim. Olha que papo de louco. Ah, Helena, beijo, obrigada. Mais 1 minutinho que a gente termina também. Começar a saber que. Bora lá. Eu não sou a minha reatividade. Eu sou aquela que posso observar a minha reatividade. A reatividade é uma forma de defesa que eu uso. Mas quem sou eu? Quem está por trás da reatividade? Quero me aprofundar mais. Eu procuro identificar o significado interior daquela reatividade. É um pouquinho do que a gente fez hoje naquele exercício, né? Também de encontrar gatilho. Poxa, eu tenho uma ferida, tem a ver com a minha história. Buscar na sua biografia quando se formou essa forma de reagir. Então, geralmente, no nosso contexto familiar, a gente começa a usar essas formas de reação. Então, tem a ver com a minha biografia. Avaliar os danos para si e para os outros. Então, a gente falou aqui bastante de agressividade explícita, outros níveis de manipulação e agressividade implícita, né, passivo-agressivo. Tem uma ação sobre o outro. E tem comigo, que a gente veio aqui, a gente se martiriza depois. Já é outra reação emocional, com a nossa reação emocional. E avaliar o que for possível no momento, aceitar o que for possível. Então, eu faço essas avaliações todas e aí eu aceito o que for possível. Nesse momento foi assim. Posso querer fazer diferente. Aí eu vou nutrir esse querer, mas não quer dizer que eu vá fazer diferente da próxima vez. A Nath colocou proteção de tela do Note, esse slide. E aí, para aprofundamento dentro da sua casa, pegue uma das cenas que você percebeu, ou outra que de repente aparecer, e repasse esses 10 passos para você. Vai ter mais insights sobre você e sua forma de autoliderança. E, consequentemente, sua forma de liderar os outros. A gente vai deixar uma frase aqui também. Essa aqui pode ser a proteção de tela. Melhor. Que de repente, de alguma situação que eu já sei, identifiquei que é gatilho, eu vou nutrindo uma consciência eu vou nutrindo um querer interno que é, com certeza, na minha essência, no meu eu maior, lá no meu profundo de mim, há uma forma de pensar, sentir e agir compatível com essa situação. E eu quero me alinhar a ela. A gente vai nutrindo esse querer, responder, agir. Aqui nem é resposta mais, é um agir de um outro lado, de um outro nível de consciência nosso mais profundo do que uma resposta automática. E a gente traz que não é a resposta certa que a gente está buscando
tempo inteiro externamente, né? Não é algo que a gente busca fora. A gente já tem dentro de nós a resposta mais compatível e mais saudável. Então, a gente tem que tirar as camadas que estão bloqueando a gente de acessar esse nosso lugar que tem sabedoria, que tem empatia, que tem saúde, que tem felicidade. E então, quando a Por gente fala limites, que tem a né? Sabe se capacidade de pôr proteger de forma limites, de saudável, exato, séria e saudável. que é o núcleo das nossas qualidades, mas ela está encoberta por essas camadas. Então, a gente tem essa camada da defesa, que é a primeira, que a gente chama de máscara também. A gente tem a camada do eu inferior, e aí a gente tem a camada da qualidade, dessas qualidades do eu maior. Então, dando o meu exemplo aqui do egoísmo, na minha primeira camada, a da máscara, eu não podia ser egoísta, eu tinha que ser amorosa. Essa camada, eu tinha que ser amorosa. Por trás, eu estava negando o meu eu inferior, que tem um lado egoísta. Então, eu precisei acessar que eu tenho, de fato, esse lado, porque eu estava querendo esconder ele. Então, a minha reação era sempre, o tempo inteiro, querendo esconder algo do meu eu menor. Para daí, a partir do momento que eu vejo esse egoísmo e posso aceitá-lo e entendê-lo, que aí talvez eu possa me conectar com uma qualidade de um maior, que é como eu cuido de mim, cuido do outro, onde eu saio de uma dualidade e consigo colocar todas essas qualidades a serviço. Então, quando a gente fala, com certeza, na minha essência, há uma forma de pensar, sentir e agir compatível a essa situação e quero me alinhar a ela, é se conectar com esse núcleo nosso, que já existe, que a gente já tem. E que ele já se manifesta, tá? Todos nós já temos e já é Giovana, manifestado. obrigada. E é isso. Vou passar só esses últimos slides, que a gente vai ter o próximo encontro, vai ser em janeiro, que a gente vai falar sobre as Salva na agenda. estratégias de autoliderança para um 2025 transformador. A gente vai pegar aqueles princípios e vai desdobrar aquilo para qual a intenção que a gente quer colocar para o ano. E trabalhar em cima dessas intenções, talvez seja 30 de janeiro. É sempre as últimas quintas-feiras do mês, tá? E aí, se você gostou desse encontro, tem vontade de contribuir de alguma forma, como que vocês podem contribuir, né? Sugerindo temas para os próximos encontros, compartilhando a Catres nas redes sociais, indicando o EPA para amigos, escrevendo ou gravando um depoimento. A Camila foi super generosa, gravou um depoimento para a gente, que foi muito legal. Indicando a Catres para sua empresa. A gente tem vários produtos para trabalhar, né? Serviços para trabalhar tanto essa parte de comunicação. A gente está com agora para celebrações com significado de fim de ano, a gente poder fazer um team building com mais conexão emocional e celebrar quem a gente é, além só dos resultados. Aqui vários serviços que a gente tem para empresas, que a gente faz tanto palestra também relacionada à saúde mental, saúde espiritual, inteligência emocional, inteligência espiritual. E para você, pessoa física, a gente tem a mentoria de inteligência espiritual na prática, que vai ter uma nova turma no que vem. A gente tem grupos de Pathwork, que é o caminho de autoconhecimento que a gente se conheceu e que a gente é apaixonada, que a Josi e a Jana são facilitadoras de grupo de Pathwork, que são grupos semanais de estudos. Coaching de carreira, que a Jana é coach de carreira. Mentoria de comunicação não violenta e mediação de conflito, que é comigo, que eu sou mediadora de conflito. E é isso. A gente passou do tempo, mas queria agradecer muito vocês. E assim, a gente quer agora dar liberdade para quem precisa sair, mas a gente pode ficar mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para papear, para saber como ressoou. Quem for sair, a gente só pede para falar como está saindo, o que está levando desse encontro. E agradecer a participação de todos vocês. Foram ótimos os exemplos que vocês deram. Eu tô Obrigada, André. desculpa. Alguém Pode levantou a falar. mão, eu passei na frente de alguém. Eu tô saindo, assim, reflexiva sobre as minhas reatividades, né? Assim, porque a primeira que eu me conectei foi essa de ser impulsiva e, enfim. Mas também depois, vocês foram dando outros exemplos, eu fui também me conectando com as outras e lembrando de outros momentos da minha vida, por exemplo, que eu congelei, sabe? Assim,
E isso vai muito ao encontro também de um teste que eu estou fazendo disso, assim, de aprender a reagir de outras formas. E é testando mesmo, né? Não tem jeito, assim. Então, eu achei muito interessante, porque é algo que eu estou atenta a isso. Às vezes eu esqueço, às vezes eu fico mais presente, mas enfim, gostei muito do encontro mesmo. Obrigada. Bom, Camila. Mas dentro de você já tem a resposta compatível, não há certo ou errado, tem a compatível com aquela situação, né? E dançando com essa resposta, mas tem uma lá dentro profunda que não causa dano a ninguém, mesmo que aparentemente possa até causar. Bom, gente, vou aproveitar também e falar um pouquinho. Daqui a pouco estou vendo uma movimentação, acho que vai ficar meio barulhento aqui a casa. Eu estou muito alegre, assim, estou muito impactada, afetada de uma maneira muito positiva. Eu não sabia que tinha essa outra frente de vocês, né, sem ser de empresas. E fiquei interessada, vou entrar em contato. Eu estou num momento profissional onde eu estou revendo muito essa coisa dessa atuação e no momento mesmo de pausa, recalcular a rota. Eu estou, inclusive, buscando uma mentoria, então eu adorei de verdade, ainda mais com esse olhar integrativo que vocês trazem. É difícil encontrar essa abordagem, muito difícil, ainda mais agora também numa era de recolocação toda robotizada, então as minhas tentativas aqui de buscas e pesquisas é muito essa coisa especialista, tarará, não sei o quê, IA e tal. E eu fico, putz, não me identifico, claro, é necessário, mas não rolou uma identificação tão grande, então eu gostei muito. No momento da respiração, eu cheguei muito cheia, foi um dia muito agitado e também tive uma sessão terapêutica muito profunda e intensa. E foi muito bom porque eu senti que aqui eu consegui ter percepções, mas de uma maneira um pouco mais amorosa, assim, né? Eu acho que a gente também vive em lugares, assim, da vida, de momentos de mundo que são sempre tão, né, combativos ou de uma forma é tão bom quando existe essa provocação amorosa, né? Essa uma reflexão, um aprendizado desse formato. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, realmente. Obrigado também por todas as partilhas. Eu aprendi muito também escutando vocês, me identifiquei muito. E, assim, muitas lições de casa, né? KKKK. Então, né, até suando aqui, não é de calor, é de job, mas não tem o que fazer, mas enfim, né? Caminhando. Gratidão, gente. Obrigado mesmo. Ai, Obrigada, Nath. obrigada. Venha sempre, super bem-vinda, viu? Foi muito bom também. Obrigada pela sua participação, super bom. Obrigada. A gente fala que é um cafofo, o cafofo da casa. Bem-vinda ao cafofo da casa. Cida. Então, Ih, ele começou a essa travar exposição muito. que vocês fizeram de conseguir visualizar outras camadas e conseguir enxergar outras possibilidades para racionalizar um pouco mais o pensamento. Você travou um pouco, Cido. Ai, Fale. Será que agora voltou? Não, tá travando um pouco. Obrigada, André. Até mais. Pareça mais. Obrigada, André. E acho que ainda não voltou a Boa. internet do Cisne. Agora, Não. ainda voltou. Bom, mas deu para entender um pouco o que ele quis dizer. Deu. Ah, E a Júlia, não sei se ela tá aqui. Acho que ela tinha falado que precisava sair. Júlia? não sei. Mas, gente, muito obrigada por participar. A gente sempre sai tão preenchida de fazer esse trabalho, que a Muito gente é bom, muito gostoso. apaixonada. Então, a gente ficou feliz de ver carinhas novas hoje aqui. Então, Carinhas antigas também, tá, Camila carinhas Assis? antigas também. Eu fico muito feliz dos fiéis, Sidney e Camila, que estão aqui em quase todos os encontros. É ótimo. Firme e A gente forte. já sabe quem que a gente pode confiar que vai estar aqui. Então, a gente fica muito feliz de poder trazer esses conteúdos. É um lugar onde a gente pode usar bastante a nossa criatividade também
Ah, e fazer o que nos move, né? Eu fico muito feliz, saio sempre muito preenchida. Então, muito obrigada. É isso. Um beijo. E Obrigada, vocês, boa gente. semana, boas festas e até janeiro. É, boas Bom festas. descanso para vocês também aí, em dezembro. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.